Olá, saudações a todos e a todas. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui ao projeto Seminário de Reflexões Contemporâneas sobre Direito e Justiça. Estamos inaugurando agora a mais nova edição. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, sou o professor do projeto, o coordenador do projeto, e para mim é uma grande satisfação estar aqui hoje iniciando mais uma edição. Hoje vamos contar com a presença do professor Fabiano Pimentel, ele que vai falar sobre a prova ilícita no processo penal. E aguardar o seu ingresso, a sua participação. Boa Boa tarde, tarde, amigo. professor Fabiano Pimentel, a grande Como vai? satisfação Tudo bem? vê-lo. Tudo bem, tudo em paz. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Me ouve bem também? Tô te ouvindo bem. Que bom. Como é que Prazer está, amigo? reencontrá-lo. Tudo em paz, né? Apesar dos pesares aí, dessa questão da pandemia, né, desse drama que a gente vive atualmente. E aqui gostaria de abrir também essa edição manifestando a minha solidariedade e com toda essa situação de um número crescente de mortes que nós temos e com uma mensagem, né? Espero também levar uma mensagem de esperança para que as pessoas tenham fé, né? Tenham a crença de que a gente vai passar por esse momento difícil, né? Situação Então, bem complicada, né? Muito difícil para é, todos nós. mas fico feliz em te reencontrar, Fabiano. A gente A nunca honra é mais se minha. viu, né? A honra é minha. E você Eu está em Valência, está em Salvador? Como é que está aí estou em Valência. em Valência? Né? Beleza, amigo. Tem um pouco do tempo em Valência agora e a gente tem se deslocado o mínimo possível, né? Por conta dessas das restrições, né? As preocupações com saúde. Então a gente tem se deslocado o mínimo possível. É isso mesmo. Mas vamos lá. Passa a palavra aí. Outro dia eu estava me lembrando que a gente já teve um encontro, né, no auditório Paulo Freire, lançamos juntos Foi. os nossos nossas pesquisas de mestrado, Foi mesmo. e hoje vejo com muita alegria que o seu crescimento de lá para cá, a sua expansão, já lançou outro livro, outros livros e outras pesquisas. Fico muito feliz com o seu sucesso. Passo a palavra Obrigado, para amigo. você, sua Eu exploração, e quero para mim, saudar inicialmente a todas as pessoas que entraram, alguns colegas aqui, professor Luiz Coutinho, Mariano, alguns ex-alunos, e agradecer a você, Matheus, pela sua amizade, por tudo que a gente viveu ali, né, naquele dia a dia na Universidade do Estado da Bahia, em Valença, e a sua dedicação à universidade, não só intelectual, mas administrativa, diante de tantos benefícios que a universidade teve com a sua presença, com a sua chegada. Então, revê-lo, para mim, é uma grande honra. E debater um pouco sobre os temas do processo penal, né, que vem sendo tão vilipendiado, né, nesses últimos anos, às vezes até mesmo pelos tribunais que tinham ou têm por obrigação resguardar os seus princípios fundamentais, né? A gente percebe aí decisões do próprio Supremo Tribunal Federal que violam a própria Constituição, né? É muito triste a gente ver, por exemplo, debates como ocorreu recentemente sobre a presunção de inocência, em que o Supremo Tribunal Federal discutia se praticamente a cópia do artigo 5º era constitucional, né? Ou seja, se o artigo 282, salvo engano, do CPP, ele se adequava ao artigo 5º, quando era, na verdade, praticamente uma transcrição quase que literal, né? 283 do CPP.
uma cópia quase que literal do artigo 5º da Constituição. E o Supremo Tribunal Federal gastou aí diversas sessões para discutir se o artigo 283 se adequava ao artigo 5º da Constituição, que trata da presunção de inocência. Então, a gente percebe aí uma tentativa de violação dos próprios princípios constitucionais, e às vezes pelo órgão que deveria resguardá-lo, né? E essa questão dos princípios, dos direitos fundamentais, que são tão caros ao processo penal, os direitos humanos, se desdobram também na ideia da inadmissibilidade das provas ilícitas. O artigo 5º, 56 da Constituição diz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E o artigo 157, que é um desenvolvimento, né, desse mesmo pensamento, agora inserido no CPP, desde 2008, com a reforma da Lei 11.690, repete o texto constitucional e diz que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Perceba, meu amigo Matheus e aos colegas, amigas e amigos que estão acompanhando o nosso debate, que são textos praticamente idênticos, como ocorreu na presunção de inocência. Mas as pessoas passaram, então, principalmente alguns entes afeitos às investigações e às acusações criminais, a relativizar este princípio, trabalhando a ideia aí da proporcionalidade e até mesmo a autorizar provas ilícitas para condenar o réu. Agora, quando as baterias acusatórias voltaram-se a alguns procuradores da Operação Lava Jato, busca-se resgatar, né, o princípio constitucional. E eu digo isso porque alguns procuradores que até mesmo criticaram este princípio ou trouxeram ideias, princípios como o da proporcionalidade para relativizar a ideia da prova ilícita, hoje dizem que as provas obtidas ilicitamente, no caso, eu estou falando abertamente do caso envolvendo aí a operação dos hackers, né, dizem que essa prova é ilícita, e é mesmo. Mas o que eu digo é que estes princípios constitucionais, eles não podem ser relativizados, como entenderam alguns procuradores, né, defendendo a ilicitude da prova contra o réu. Mas quando as baterias acusatórias voltaram-se para eles mesmos, busca-se resgatar o princípio constitucional. O problema é quando você começa a relativizar princípios constitucionais, você chega a um ponto que não consegue mais resgatá-los, né? E aí está o grande perigo da utilização ou da relativização de forma inadequada das garantias fundamentais, principalmente as garantias do processo penal, que são garantias fundamentais do sistema acusatório. Mas nós percebemos, então, que este princípio é muito raro, muito caro ao processo penal, e essas relativizações são perigosas. Alguns alunos me perguntaram, professor, no caso do presidente, o ex-presidente Lula, a prova poderia ser utilizada pela defesa? Eu disse, sim, pode ser utilizada em favor do réu. Mas pode ser utilizada para condenar os procuradores ou o ex-juiz Sérgio Moro? Não, não é possível. Então vejam que a gente não pode relativizar princípios de acordo com quem seja o réu, né? É importante tratarmos os princípios constitucionais na modalidade ou em relação ao direito, e não a um réu ou outro réu. Por isso, a questão que impede esta relativização
dos princípios ou direitos fundamentais do processo penal. Mas vejam, o artigo 157 diz: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas, diz o Código, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas com violação das normas constitucionais ou legais. Então, o próprio artigo 57 traz uma classificação das provas ilícitas. Aquelas obtidas com violações constitucionais, né? Ou de direitos humanos, que são abarcados pela nossa Constituição, os direitos humanos que se inseriram no ordenamento brasileiro, e são, como por exemplo, o Pacto São José da Costa Rica, que são fontes importantes do processo penal, às vezes até esquecidas, né? Acham que os direitos humanos não são fontes do direito, são fontes do processo penal. Até porque, ainda que se discuta isso, o nível é um nível constitucional. Ainda que se discuta se é um nível inferior ou não, mas, sem dúvida nenhuma, são fontes que devem ser respeitadas pelo nosso ordenamento jurídico. Então, vejam, as normas, as provas ilícitas são aquelas que violam a Constituição e os direitos humanos, né, que atingem o nosso ordenamento jurídico, os pactos internacionais assinados pelo Brasil, e também as normas legais, o Código de Processo Penal. Alguns autores dizem que seriam provas ilegítimas, né? Dão esta nomenclatura a dividir as violações da norma penal, ou seja, obtém-se a prova cometendo um crime, seriam provas ilícitas nesse sentido estrito. E aquelas violações de regras do processo penal seriam provas ilegítimas. Alguns autores fazem essa classificação. A nova legislação não deu muita importância, disse, olha, violações constitucionais ou violações legais, seja o Código Penal, seja o Código de Processo, são provas ilícitas. Então, aquelas provas obtidas com cometimento de crimes, e aí o exemplo de todos os livros, confissão mediante tortura, veja, comete-se um crime para obter a prova. Nós temos aí, então, a violação de uma norma penal, comete-se um crime para obter a prova. A tortura, cuja finalidade é a obtenção da prova. Seria uma prova ilícita. E aí eu trago já a discussão para nós todos aqui, a ideia da delação premiada do réu preso, né? Que o professor Gustavo Badaró, o professor Auri, Geraldo Prado fazem críticas veementes a esta delação quando obtida com o réu preso. O professor Badaró chega ao ponto de dizer que o réu deve ser solto para delatar. Ou seja, não é uma possibilidade, é uma determinação. Ele deve ser solto para delatar. A delação deve ser feita com o réu solto. Porque quem está preso não tem voluntariedade. É como se fosse uma prova ilícita, né? É como se fosse ali a obtenção de uma prova com violações de regras do processo penal, ou até mesmo considerada ali uma tortura psicológica. Mas vejam, então, tanto a violação das regras do processo penal, quanto a do Código Penal, quanto a violação constitucional ou de direitos humanos, são violações que ensejam a ilicitude, né, daquela prova. Já discutimos que essa prova pro réu é válida. Então não há discussão, no caso do ex-presidente Lula, se a defesa pode usar a prova obtida, talvez de forma não legal. Eu não tenho detalhes sobre isso, mas parece que foi uma invasão de um hacker, é o que se diz aí, as notícias. Essa prova é válida para utilização da defesa? É válida. Agora, esta prova é válida para iniciar uma ação penal contra os procuradores ou contra o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro? Não, não é válida. É uma prova ilícita. Ela não vai servir para condenar. Ok? Então não podemos fazer dois pesos, duas medidas. O direito é um só, né?
e deve ser respeitado pelos seus operadores. Seja quem for o réu, seja quem for a autoridade que está sendo ou não investigada. Mas vejam, o Código de Processo Penal, então, determina que estas provas elas devem ser desentranhadas do processo. Ou seja, a prova ela deve ser retirada do processo penal para que ela não venha a influenciar o julgamento. É o que diz o Código de Processo Penal. As provas devem ser desentranhadas, retiradas da ação penal ou da investigação, para que se preserve o conjunto probatório. Infelizmente, no Brasil da Operação Lava Jato, que é o processo penal da Operação Lava Jato, ou como alguns ministros do Supremo chamam, o processo penal de Curitiba, trouxe ali diversas violações constitucionais e esta ideia do desentranhamento e da preservação da prova é como se fosse ali, fazendo uma comparação aí à pandemia ou aos vírus, um vírus que deve ser retirado, protegido, para que ele não vire uma epidemia ou uma pandemia. Então, a prova ilícita ela deve ser retirada, desentranhada do processo. Devemos fazer ali algo que se assemelha a uma quarentena, a uma proteção daquele, entre aspas, vírus, para que aquele vírus não seja disseminado e não contamine as outras provas. Mas no processo penal, infelizmente, há um caso clássico, né, em que o próprio juiz Sérgio Moro, na época, teve acesso a ele teve acesso a uma prova ilícita e, ao invés de retirar a prova, de resguardar a prova, para resguardar, inclusive, a sua imparcialidade, ele liberou o sigilo e divulgou para a imprensa, ou seja, foi matéria do Jornal Nacional. Ou seja, aquela prova ilícita que o processo penal determina que ela seja desentranhada e resguardada, acabou sendo divulgada nacionalmente. Vejam que estou falando aqui da gravação entre o ex-presidente Lula e a presidente à época Dilma Rousseff. Ou seja, não havia mais ali o amparo da decisão judicial. E o juiz à época, ao arrepio do Código de Processo Penal, que diz que a prova deve ser desentranhada e destruída, diz o Código, ele simplesmente divulga em rede nacional a estender a parcialidade a todos os juízes do Brasil. E isso foi discussão recentemente, né, das decisões do Supremo sobre a suspeição ou não. Independente disso, independente do aspecto político, que para mim não é o mais importante no nosso debate, o mais importante são os aspectos do processo penal, nós percebemos ali uma violação clara, né, ao artigo 157, quando diz que a prova deve ser desentranhada, retirada do processo e destruída. A prova ilícita deve ser destruída. E, consequentemente, também com a retirada do juiz. O juiz que tem acesso à prova ilícita deve também retirar-se do processo penal. Por quê? Não há dúvida de que ele também foi contaminado pela prova. Não se pode dizer ali que o juiz ele tem ainda a imparcialidade, o juiz que teve contato com a prova ilícita. É por isso que o nosso Código de Processo Penal, em alteração recente, deixou muito claro, no parágrafo 5º, embora suspenso pelo juiz ministro Fux, diz assim o Código de Processo, com a reforma recente: o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir sentença neste processo.
Ou seja, o juiz que teve contato com a prova ilícita deve também ser retirado do processo penal. Por quê? Ele está também contaminado. Vejam a intenção do legislador de preservar a prova ilícita, de retirá-la do processo, desentranhá-la do processo, para que ela seja destruída e não contamine o próximo julgador. E quando nós falamos de novo debate do Código de Processo Penal, a figura do juiz de garantias é extremamente importante nesse aspecto. Porque o juiz de garantia seria aquele responsável para cuidar das medidas investigativas, né, até o recebimento da denúncia. A partir daí seria um novo juiz. Ou seja, isso seria inclusive facilitado se for o juiz da investigação quem tomou conhecimento da prova ilícita, ele sai do processo, entra um outro juiz. E vejam que o Supremo Tribunal Federal dá um recado muito negativo na decisão do ministro Fux, quando suspende a aplicabilidade deste artigo 157, parágrafo 5º. Ou seja, qual é o recado que o Supremo Tribunal Federal dá? Não o Supremo, mas o ministro Fux. Ele dá um recado muito negativo porque, primeiro, ao suspender o juiz de garantia, dá um recado negativo no sentido de que o sistema deve ser inquisitivo. Quando eu suspendo o artigo 3º, que diz que o sistema do processo penal será acusatório, eu estou dizendo, em outras palavras, que eu gosto do sistema inquisitivo. Quando eu suspendo o juiz de garantias do processo penal, eu dou um recado muito negativo ao ordenamento jurídico e aos jurisdicionados, ao dizer que não, que o juiz que investiga, que decreta a prisão, que determina as medidas cautelares do inquérito, que recebe a denúncia, ele também vai julgar o mérito. Ou seja, não há imparcialidade neste julgador que praticamente auxiliou, eu não estou nem falando aqui das medidas ou dos relacionamentos atípicos, né, entre acusadores e juízes, não estou nem falando disso, mas ainda que seja um relacionamento meramente profissional, a gente percebe, sim, um enlace na fase investigativa entre os juízes, os promotores e os delegados de polícia. A defesa, muitas vezes, chega ao processo quando a denúncia já foi recebida, principalmente nas investigações sigilosas. Então, já há ali uma pré-formação da culpa. E por isso o trabalho do advogado criminalista ou dos defensores públicos que trabalham, militam na área criminal, ou das advogadas criminalistas, é um trabalho hercúleo, situação extremamente debilitada. Né? Você já inicia a sua defesa criminal com um pré-processo, uma investigação, com provas já formalizadas. E até para se iniciar uma negociação, no processo penal negocial, isso é dificultado. Porque no sistema adversarial, que é o sistema americano, por exemplo, a gente percebe ali a defesa podendo investigar, a acusação também, eles chegam juntos na investigação defensiva, na investigação inquisitiva, acusatória, por exemplo, feita pelo Ministério Público, feita pela polícia, mas chegam ali em maior paridade de armas para se negociar um processo criminal. No Brasil, não. No Brasil, a investigação chega pronta, a defesa é excluída, todas as provas são colocadas na mesa e se você quer aceitar um acordo ou não. Isso não é sistema adversarial. Isso não é processo penal negocial. Né? O nível de negociação é muito pequeno. Mas essas ideias também estão invadindo o processo penal brasileiro. Então, veja, quando o Supremo suspende o parágrafo 5º
do artigo 157, ele dá ali uma mensagem muito negativa ao dizer que não, o juiz que teve contato com a prova ilícita deve julgar o mérito da ação. Vejam como é negativa essa decisão do ministro Fux ao suspender a possibilidade de mudança do juiz que teve contato com a prova ilícita. E os fundamentos da suspensão do juiz de garantias e do parágrafo 5º são fundamentos que não convencem. Não há orçamento para o juiz de garantias. Veja, isso não é fundamento. Orçamento se modifica, se prioriza, né? Se faz de um juiz de uma comarca ser substituto do outro, até que se façam concursos públicos. Isso se regularize, ou seja, eu não posso simplesmente dizer que não vou aplicar um direito fundamental porque não há previsão orçamentária para isso. O sistema hoje é um É sistema aquela velha digital, né? discussão, né, da reserva do possível, que o pessoal quer dizer, isso não pode, e nunca se aplica, né? A gente não Exatamente, pode pensar dessa forma, senão a gente não vai fazer nada, né? A gente só vai exatamente. gastar o E que... veja, hoje com Né? o processo digital, essa desculpa aí, ela não se sustenta, pô. O juiz de uma comarca pode ser juiz de garantias da outra, acessa o processo digital, ele despacha aqui, o juiz de lá, um substitui o outro. Isso se adequa, tá? Basta a vontade para se fazer. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente percebe uma tendência de retorno a um sistema inquisitivo. É um sistema de resgate. A gente percebe hoje um resgate ao sistema inquisitivo. Só que as baterias que se viram, né, para os réus se viram também para todos. Então, às vezes, a gente aplaude, eu digo a gente em termos gerais, né, ao público em geral, aplaude medidas mais duras que, em tese, dão aquela segurança de que algo está se fazendo no combate à criminalidade, mas isso também tem que ser limitado, né? Porque quando você começa a violar garantias fundamentais, se você parte para um processo penal do vale tudo, aí não há mais regra, aí não há mais sustentáculo constitucional para se resguardar direitos fundamentais. Aí, meu amigo, as baterias acusatórias serão viradas para todos, como está acontecendo agora, né? Os próprios Sim. procuradores que defenderam a violação de direitos humanos e defenderam a utilização da prova ilícita estão sofrendo agora investigações com provas que, na minha opinião, são ilícitas. Mas vejam, as investigações continuam, né? Agora eles estão dizendo, não, a prova é ilícita. Mas quantos deles, né, defenderam a relativização deste princípio constitucional para condenar réus? Ou seja, agora Sim. as baterias acusatórias começam a voltar para eles mesmos. Porque não há mais controle. Quando você passa a relativizar direitos fundamentais e direitos humanos, as baterias acusatórias são viradas para todos. E aí não há mais como resgatar, né, esses direitos fundamentais. Muito bem. Me lembro muito de uma justificativa que eu achei interessante, assim, né, o mundo como é redondo, né, como a gente fala. E na época que houve a liberação daquela escuta que você mencionou, o juiz, então, né, Sérgio Moro, ele justificou que os administrados tinham o direito de saber o que faziam os administradores. E depois, né, a situação veio à tona, né, com as mensagens dele, e aí houve, como você falou perfeitamente, houve toda uma alegação. Né? Uma coisa é você assumir o papel de acusador e dizer, olha, as regras podem ser relativizadas. Outra coisa é quando você está na condição de acusado e aí precisa se valer dos seus direitos fundamentais, das suas garantias, da legislação como um todo, para ter um processo justo. Não é uma garantia, e quando se fala em direito penal, as pessoas acham que o advogado ele defende o bandido, que a lei protege o bandido. Não. A lei protege o cidadão.
o advogado protege o direito que está envolvido naquela relação, né? Existe uma distorção muito grande em relação a isso, né? E como você falou, muitas vezes é a percepção que a sociedade tem naquela ânsia de dizer, olha, vamos fazer justiça, vamos cortar os direitos para fazer justiça, mas a gente isso assim não é o caminho civilizatório, né? A gente vai voltar aí para a barbárie e coisas desse tipo, né? Violando o nosso próprio direito. Exatamente. Você fez uma observação muito importante, citando aí o caso do juiz Sérgio Moro, né? Quando à época ele disse, não, isso aqui deve ser revelado, isso aqui tem que ser utilizado, mas quando as baterias acusatórias se voltaram para ele, ele diz, não, eu quero o direito constitucional, eu quero a proteção do, do direito penal garantista, né? Eu quero os meus direitos fundamentais preservados, ou seja, não se pode trabalhar com dois pesos e duas medidas, ele que violou de tantas maneiras direitos fundamentais, né? Agora tenta se agarrar a esses direitos fundamentais para utilizar em sua própria defesa. Então veja o problema, o perigo que é a relativização desses direitos fundamentais. Mas eu quero falar ainda nesse tempo que ainda me resta um pouco sobre a chamada prova ilícita por derivação. Ou seja, aquela prova que deriva de algo ilícito. E aí eu chamo a atenção do artigo 157, parágrafo 1º, que diz: são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente. Veja, é a ideia dos frutos da árvore envenenada, que é uma teoria trazida do direito americano, já inserida no processo penal brasileiro. O artigo 157 insere a teoria americana dos frutos da árvore envenenada, né? E passa a dar a esta teoria um enquadramento legislativo, né? E jurisprudencial. A jurisprudência brasileira também vem tratando dessa matéria. Ou seja, se existe uma prova originária e uma outra que dela deriva, havendo nexo de causalidade entre a prova originária e a prova derivada, né? Claro, ligadas por esse liame causal, a prova derivada também será ilícita, né? É aquela ideia de que não é possível uma árvore podre dar frutos bons, né? Já que o fruto é resultado daquela origem inicial podre. Esta teoria trazida pelo direito americano, ela teve, inclusive, um fundamento bíblico. O livro de Mateus 17-20 diz: assim toda árvore boa produz frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Toda árvore boa produz frutos bons, e a árvore má, frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Isso é um texto bíblico. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo, diz o texto bíblico. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. É o livro de Mateus. E com base nesta análise das Escrituras, e nós sabemos que os Estados Unidos é um país que preza muito, né, pela religiosidade, as igrejas, os cultos religiosos, fundou-se, então, a teoria dos frutos da árvore envenenada, com base neste pensamento bíblico, que diz que é impossível uma árvore boa dar frutos maus e uma árvore má dar frutos bons. E pelos frutos os conhecereis, é o texto bíblico. O primeiro caso relevante, um caso americano, que tratou desta teoria, foi em 1920.
o caso Silverstone Lambert versus Estados Unidos. Esta empresa, Silverstone Lambert, foi acusada de sonegação fiscal, o caso que deu origem ao pensamento. Só que neste combate às fraudes, agentes federais copiaram livros fiscais sem que houvesse ali qualquer ordem judicial, qualquer determinação. E com base nisso, com base nesta prova inicial, originária e ilícita, firmou-se um posicionamento no sentido de que estas provas derivadas, tudo aquilo que surgiu com base nesta prova originária, também seria ilícito. Depois veio, em 1939, o caso Nardone versus Estados Unidos, também foi um caso muito interessante, porque é um caso que deu origem à expressão frutos da árvore envenenada. Pela primeira vez se falou essa expressão, frutos da árvore envenenada, decorrendo ali da 5ª emenda à Constituição americana. E mais para frente, citou-se também um outro caso relevante, chamado caso Miranda versus Arizona. O caso Miranda já é um caso mais para frente, de 63, mas foi um caso muito interessante porque a origem da ilicitude surgiu pela não leitura dos direitos constitucionais do Miranda no momento da prisão. Então, houve uma investigação contra o Ernesto Miranda por um suposto crime de sequestro, uma investigação, e quando do interrogatório dele não foram disponibilizados os direitos constitucionais do Miranda. Não foi feita a leitura, né, dos direitos constitucionais, não se colocou à disposição daquele investigado preso os seus direitos fundamentais. E, mais para frente, em virtude da ausência disso, foi anulado o processo penal. E daí surgiu a expressão aviso de Miranda. Não sei quantos dos nossos colegas, amigos e amigas que estão nos assistindo já ouviram essa expressão, aviso de Miranda. O aviso de Miranda, a referência é exatamente ao caso Ernesto Miranda, que é caso Miranda versus Arizona, que é de 66, o caso é de 66, Miranda versus Arizona, /66, embora o fato tenha sido em 63. Ficou conhecido o aviso de Miranda, ou seja, o que significa o aviso de Miranda? A gente vê nesses filmes, né, Netflix, do cinema, o policial, ao prender alguém, diz: você tem direito a permanecer calado, você tem direito a um advogado, você tem direito a se consultar com o seu advogado, tudo que você disser poderá ser utilizado contra você no tribunal. É muito comum nos filmes, né? Isso é uma jurisprudência do direito americano, no caso Ernesto Miranda versus Arizona, ou seja, criou-se, neste caso aí, uma ratio decidendi a partir deste precedente americano, a dizer, olha, todas as prisões devem ter, no seu início ali, a leitura dos direitos constitucionais do preso, sob pena de que estes processos tenham na sua origem uma prova ilícita, um depoimento ilícito, visto que tomado sem o reconhecimento dessas garantias constitucionais. Para concluir, que eu quero deixar aí também uns 10 minutinhos para perguntas e para o debate dessa exposição, o próprio artigo que fala da prova ilícita por derivação diz que existem exceções. Dentre elas, nós podemos destacar aqui as chamadas provas independentes. Diz o parágrafo 1º, artigo 157. São inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas
salvo quando não é evidenciado o nexo ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente. Então vejam que existem exceções, né? Quando se quebra o nexo de causalidade entre a prova originária e a prova derivada, ou quando esta prova surge por uma via independente, percebam que esta prova é válida. O caso que deu origem a esta teoria da fonte independente foi o caso Bynum versus Estados Unidos em 1960. Neste caso, houve uma prisão, tratando aqui de forma bem rápida, para a gente abrir para as perguntas. Houve uma prisão, né, e desta prisão ilegal foi colhido o exame datiloscópico, as digitais. Né? Nesse caso, Bynum versus Estados Unidos. Só que aí, lá na frente, a defesa, né, entendeu que o Bynum não poderia ou não deveria ceder as suas digitais, porque a prisão era ilegal. Veja, se a prisão foi ilegal e daquela prisão ilegal extraiu-se um exame datiloscópico das digitais, e se aquelas digitais foram utilizadas para a formação de uma comparação entre as digitais do local do crime e as digitais do Bynum, tudo isso seria ilícito. A prisão é ilegal, a extração do exame datiloscópico das digitais é ilegal e a comparação das digitais com o local do crime é ilegal. Passou-se então a entender a ilicitude desta prova. Mas o que aconteceu? O FBI, claro, e a promotoria do caso entendeu que poderia pegar os arquivos do FBI, como o nosso Pedro Mello, que nós fazemos as nossas identidades, né, colhemos ali, e fica um registro. E que esse registro poderia ser juntado ao processo de forma independente, ou seja, inclusive anterior à prisão do Bynum, e então foi possível a utilização desta prova, visto que surge de uma fonte independente. Então, há aí uma exclusão da prova ilícita por derivação quando surge por um meio independente, como no caso Bynum, em que as digitais dele, colhida muito antes do dia da prisão, surgem como uma fonte independente a ensejar a produção daquela prova. Existem outras tantas teorias, mas a gente tem pouco tempo. Eu quero ouvir também os colegas que estão aí no nosso debate, quem quer perguntar alguma coisa, já que a gente tem aí 50 minutos, já temos 44. Quero abrir para o debate. Se não tiver perguntas, eu falo de mais uma teoria. Se Tem não uma houver pergunta pergunta, aqui. eu vou tratar de mais uma teoria, que é a teoria da descoberta inevitável. Se houver pergunta, a gente parte para o debate. Não, Estou à tem disposição. uma pergunta aqui, eu acho que quando você estava falando da questão da audiência de custódia, né? A pessoa, Loureiro Fred, ele colocou aqui. No que tange ao processo digital, como solucionar a questão da audiência de custódia, que em regra deveria ser realizada pelo juiz de garantia de forma presencial? Foi a Eu única acho que... pergunta que eu vi. Eu vou responder essa e depois a gente vê a segunda, né? Acho melhor. Claro. Veja, a audiência de custódia, ela tem sido muito criticada, né? Eu acho que primeiro, é uma garantia, né, trazida pelos tratados internacionais e também pelo direito brasileiro. Houve época que não tinha previsão, né, mas hoje já tem. E exatamente, alguns criticam dizendo, não, a audiência de custódia é para soltar os presos. Não é para soltar os presos. A audiência de custódia é para avaliar a legalidade da prisão, né? Segundo, se critica, mas a vítima não participa da audiência de custódia. Eu ouvi alguns promotores falando isso. Nós sabemos que o Ministério Público está ali representando, né, a sociedade também, nos crimes de ação penal pública, a própria vítima. Então, há sim representatividade da sociedade através do Ministério Público.
Sobre isso ser feito em meio digital, eu acho muito ruim, porque é importante esse contato pessoal, né, do juiz em todas as fases do processo penal. Você falou aí em júri por videoconferência. Não dá, meu velho, não dá, não tem como. Júri por videoconferência não é a mesma coisa. Quem gosta do tribunal do júri, quem já fez algum júri, sabe a importância do contato pessoal. A mesma coisa com a própria audiência de custódia. Claro que nós estamos numa pandemia, é claro que neste momento é melhor fazer por videoconferência do que não fazer audiência de custódia, né? Mas, passando isso, com fé em Deus, as coisas precisam retornar, né, à sua forma tradicional. Claro que uma coisa ou outra, eu acho que permanecerá ainda. Claro, nós vamos utilizar o sistema de informática. Por exemplo, um réu que não tem condição de mandar o seu advogado para uma sustentação oral em Brasília, se o advogado requerer, que se faça a sustentação por videoconferência. Veja. Mas não pode ser a regra, né? Eu acho que não é a mesma coisa de você estar ali ao lado do ministro, fazer o memorial, entregar, conversar, explicar o caso. O mesmo acontece com a audiência de custódia. A audiência de custódia ela tem que ser presencial. E, claro, na pandemia, excepciona-se por tempo determinado, é melhor do que não fazer. Não fazer é pior. Mas eu acho que o contato direto é extremamente importante, não só nas audiências de custódia, mas em todo o processo criminal. Pronto, eu ouvi algumas mensagens de felicitações, parabéns, de sucesso aqui, mas não vi mais nenhuma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer, né, eu não encontrando nenhuma pergunta, você pode ficar à vontade aí para trazer aquela outra situação aí que Bom, então eu vou você falar um pouquinho aí vai apresentar. nesses 5 minutos sobre a teoria da descoberta inevitável. Uma teoria também americana. Surge no caso Nix versus Williams, em 1984. E essa teoria é interessante porque o caso Nix foi um caso que teve muita repercussão em Iowa, nos Estados Unidos. E uma menina de 10 anos, ela desaparece. As pessoas começam a procurá-la e então esse cidadão chamado Robert Williams, ele pede a ajuda de um menor de 14 anos para carregar um pacote enrolado num cobertor. E essa criança que carrega o pacote diz que viu duas pernas que eram da menininha que foi brutalmente assassinada. Então, passou-se a investigar, e nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Se fazer buscas, né? As pessoas se engajam para encontrar alguém desaparecido, se faz ali diversas equipes, e elas mapearam a cidade e cada equipe passou aí numa direção. Nesse ínterim, né, a polícia passa a fazer uma investigação e o Robert Williams acaba sendo o principal suspeito, principalmente em virtude do depoimento dessa criança que o ajudou a carregar aquele pacote, né, que ele viu as pernas. E então passa-se a ter o Robert Williams como um possível autor de um crime contra aquela menina. Na época de Natal, já 26 de dezembro, ainda se continuavam as buscas, se faz então uma prisão do Robert Williams. Então, a conversar. Rapaz, você deve dizer o que aconteceu, porque
É Natal, as pessoas não vão ter condição de enterrar a sua própria filha. E ele, sem advogado, sem nenhuma orientação, acaba cedendo aquele interrogatório policial na viagem, dentro do carro, e acaba, então, dizendo onde estava o corpo, né, da menina. Os policiais, então, vão ao local com ele e encontram o corpo. A defesa, então, argue que esse interrogatório não era legal, né? Primeiro, porque não havia a presença do advogado. Segundo, que ali o Robert Williams, ele teria sido enganado pelos policiais a prometer até benefícios que jamais foram cumpridos, né, para que ele confessasse aquele crime. A princípio, então, entendeu-se que haveria ali uma prova originária ilícita diante desta atitude da polícia, mas é interessante que surgiu, então, um pensamento novo. Acabou-se, então, a Suprema Corte entendendo que o fato daquelas pessoas estarem no caminho, na direção certa para encontrar o corpo, que aquele corpo seria inevitavelmente descoberto. Vejam a ideia da teoria da descoberta inevitável. Que aquele corpo seria inevitavelmente descoberto por uma das equipes que estava na direção certa para encontrá-lo. Embora o corpo tenha sido originariamente encontrado por uma confissão extraída de forma ilegal, né, pelos próprios policiais. Então, a Suprema Corte entendeu e aplicou a teoria da descoberta inevitável, né, para, então, dizer que aquele corpo seria descoberto inevitavelmente e considerou, sim, a condenação do acusado aí. Caso bem interessante, Robert Williams, que deu origem à teoria da descoberta inevitável, teoria esta que já está sendo utilizada pela jurisprudência brasileira. Eu tenho acompanhado alguns casos com os nossos grupos aí de pesquisa, da Federal e da UNEB, e a gente tem visto algumas decisões nesse sentido. Faltam 5 minutos, meu amigo. Eu quero agradecer a você, ao convite, a todos os colegas, os amigos e amigas que acompanharam, e agradecer aí sua atenção, que eu sei que você tem que gravar a live para a gente disponibilizar. Fica só o meu agradecimento pelo convite e um grande abraço a você, lembrando aí dos nossos tempos, né, lá em Valença. O Campus 15 da Campus UNEB, 15. isso mesmo. Eu é que agradeço você ter aceitado o convite, foi muito bom tê-lo aqui abrindo o seminário, essa edição 2021. Informo que o vídeo ele vai ficar disponível aqui, tanto na página do Seminário de Reflexões, quanto também na página do YouTube, né, para dar maior possibilidade para que todos assistam, né? Esse debate ele é voltado justamente para compor a formação dos estudantes, quem quer, né, aprofundar mais os estudos. Eu acho que sua palestra foi muito interessante, vai servir muito aqui para os nossos trabalhos. Agradeço a todos que nos assistiram neste evento de abertura, agradeço a todos também que visitaram a página do seminário e do YouTube para assistir às antigas também, e fico muito feliz aqui de revê-lo, Fabiano, com seu brilhantismo, seus esclarecimentos aqui, eu acho que foram muito proveitosos, e só tenho mesmo a dizer que quando puder, né, abusaremos novamente, né? Faremos outro convite para trazer aqui uma outra oportunidade. Você que sempre esteve à disposição, acho que ela é a terceira vez que você participa do seminário, das outras vezes foi presencialmente, e dessa vez a gente conseguiu marcar aqui para que o seu brilhantismo, sua palestra, possa ficar também gravado aí da forma remota no YouTube e no Instagram, certo?
Eu que Muito agradeço. obrigado Muito a todos. obrigado a todos pela presença. Obrigado, amigo. Até Obrigado aí mais. pela audiência, tá certo? Valeu. Até Então mais. vamos encerrando hoje aqui. Na próxima semana teremos outro convidado e vamos divulgando paulatinamente aqui os próximos a participar, tá certo? Muito obrigado a todos e uma boa tarde, uma boa semana. Até Boa mais. tarde. Até mais. Vou encerrar aqui. Eu só não sei como é que encerra aqui agora. Ah, aqui. Encerra o vídeo.